Oi meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, se cuidando. Nós vamos dar início hoje ao PET 4. Eu espero que vocês estejam se dedicando a ele, fazendo o melhor possível, lembrando sempre que o PET vale a presença de vocês durante esse período de aulas não presenciais, tá bom? Pois bem, a primeira semana do nosso PET trata do seguinte tema: Indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Então, nós estamos falando especificamente da colonização do Brasil, tá bom? Então é o seguinte, o Brasil, ele começou a sua colonização em 1530 com a implantação do sistema de capitanias hereditárias. Só que os portugueses chegaram aqui no Brasil pouco antes, em 1500. Então, esse período de 30 anos, de 1500 até 1530, a gente chama ele de período pré-colonial. Esse período pré-colonial foi marcado principalmente é, pela extração da madeira do pau-brasil, que era uma madeira bem valiosa que existia aqui no Brasil. Dessa madeira eles tiravam uma tinta avermelhada que tinha um valor muito alto lá na Europa. E eles também promoveram expedições para procurar metais preciosos. Lembrando que na América colonizada pelos espanhóis, eles tinham encontrado muitos metais preciosos. Então, a intenção dos portugueses era encontrar metais preciosos aqui no Brasil também, o que não aconteceu num primeiro momento. Daí tem início a colonização. Mas o que é importante para nós aqui nesse vídeo? A relação entre os indígenas, que eram os povos nativos que já viviam no Brasil antes da colonização portuguesa, e dos portugueses que haviam acabado de chegar. Pois bem, a palavra, o termo que define essa relação nesse primeiro momento é choque cultural. O choque cultural foi uma coisa absurda, porque vamos lá, nós temos os portugueses vindos da Europa, né, do que ficou conhecido como Velho Mundo. Esses portugueses, pautados numa moral baseada no cristianismo, baseado principalmente na religião católica, e de outro lado, os povos nativos aqui do Brasil, né, que depois a gente passou a chamá-los de indígenas, índios, né? Esses povos, eles viviam em grupos menores, eles tinham uma organização bem diferente do que os portugueses estavam acostumados. Eles falavam diversas línguas diferentes, tinham costumes diferentes, acreditavam em deuses diferentes. Na sua grande maioria, andavam nus. Então, foi um choque muito grande para os portugueses, tá certo? Só que se fosse só um choque, tava tudo legal. O problema é que o europeu, o português, ele não encarou essas diferenças de uma forma, olha que legal, vamos tentar conviver, vamos tentar aprender com essas diferenças. Não, isso não aconteceu. Eles basearam toda esse choque, toda essa relação entre esses dois povos diferentes, baseado numa ideia eurocêntrica. Peraí, dona Lívia, o que é isso? O que é eurocêntrico? Eurocentrismo foi uma ideia criada pelos europeus nesse período das grandes navegações, século XV, XVI, né? Por aí vai. Esse termo ele fala o seguinte, que os europeus eles
se consideram o centro do mundo. A Europa é o centro do mundo. Então, isso quer dizer que costumes, religião, língua, cultura europeia é sempre a superior às demais. E essa visão eurocêntrica justifica escravidão, justifica exploração e tudo de péssimo que os europeus fizeram durante esse período das grandes navegações. Então, o que acontece? Os portugueses, eles passaram meio que a explorar de exercer um certo domínio sobre esses indígenas, o que foi muito ruim, porque aqueles que resistiam, aqueles que não aceitavam, eles foram muitas tribos acabaram sendo dizimadas, porque enquanto os indígenas lutavam com arco e flecha, com lanças, os portugueses eles tinham armas de fogo à sua disposição. Então é óbvio que os portugueses eles tinham um poder de fogo muito maior do que os indígenas. Então, quando um grupo indígena não aceitava aquele processo de dominação, eles eram dizimados. E quando a gente fala num processo de dominação, não estou me referindo só à escravidão. Eu também estou falando da imposição cultural, linguística e religiosa que os portugueses exerceram sobre os indígenas. Os portugueses, eles tentaram impor a cultura e os costumes europeus sobre os indígenas. Impor mesmo, à força, pessoal. Isso foi péssimo, porque o que acontece? É muito importante a gente lembrar, a gente colocar na nossa cabeça que a minha verdade, que é a verdade da Dona Lívia, não precisa e não é necessariamente a sua verdade, porque a minha verdade, ela é fruto das minhas vivências, né? Então, Lívia, eu venho de uma família cristã, católica, frequentei a igreja durante toda a minha vida. Então, eu tenho uma moral, a minha verdade baseada nessa minha vivência. Só que eu tenho que ter consciência que não foram todas as pessoas que tiveram as mesmas vivências que eu e que a verdade delas pode ser completamente diferente da minha verdade. E tá tudo bem. E tá tudo legal. Isso uma diversidade, é tudo muito bom. Isso é muito legal. Porque essa aceitação é que faz com que a gente viva em sociedade. Se a gente considera a nossa verdade como única, isso nos torna pessoas intolerantes e preconceituosas, o que é horrível, tá certo? O que é péssimo, que a gente tem que trabalhar todos os dias para não ser, tá bom? Outra coisa que é muito importante lembrar, já que a gente está nesse tema, é que algumas pessoas defendem que o Brasil é um país miscigenado, o Brasil é um país de misturas, né? Porque vieram vários povos para cá, tem os indígenas, os europeus, os africanos, asiáticos, e nós somos um povo fruto dessa mistura, por isso nós somos um povo miscigenado. Só que esse discurso dá um pouco a entender, leva a gente a entender que essa miscigenação, que toda essa mistura se deu de uma forma pacífica, de uma forma bacana, voluntária, né? Que todos os lados estavam de acordo. E, infelizmente, isso não é verdade. Quando a gente fala nessa miscigenação, principalmente num primeiro momento, nós estamos falando de uma miscigenação extremamente violenta. Por quê? Porque nós temos o europeu aqui, né, que exerce um poder, que tem um poder sobre os outros povos. Do outro lado, nós temos, num primeiro momento, os grupos indígenas.
Depois, né, pouco tempo depois, vem os africanos que vão ser escravizados. Essa miscigenação é fruto de uma violência muito grande, porque os indígenas, primeiro, eles foram obrigados a viver a realidade dos europeus, aqueles que não aceitavam eram mortos ou escravizados, né? Depois nós temos os africanos, né? Os escravizados que vieram da África, que nem se fale o tamanho da violência que eles sofreram, né? 300 anos de escravidão. Olha para vocês verem essa visão eurocêntrica, que absurdo. A ponto de um povo se achar tão superior que se achou no direito de escravizar outro povo. Escravizar, gente, tratar como uma mercadoria que você compra e vende no mercado, que você tem o direito de espancar até quase matar. Isso é se achar superior a esse ponto. Entenderam a gravidade? Então, quando a gente fala que miscigenação, que essa miscigenação aconteceu de forma pacífica, não aconteceu, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nessa primeira semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.